Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025, já estamos começando o quarto mês do ano. Cada unidade do Bitcoin está praticamente estável nas últimas 24 horas, com uma queda aproximada de 0,1% nesse último dia, com cada unidade nesse momento em 82.900 dólares americanos. O Bitcoin está lutando ali para se manter acima da marca dos 83 mil. É um suporte importante e que a gente espera que ele consiga manter esse número aí, pensando numa valorização no curto prazo. Se o Bitcoin está tendo essa desvalorização, o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,8%, com cada unidade em 1.850 dólares. O Ether está ali tentando voltar para os 1.900 para ganhar força novamente para ir para os 2.000. A gente sabe que o momento macroeconômico não é bom, o momento macroeconômico atual. Amanhã a gente vai ter as tarifas dos Estados Unidos entrando em vigor contra diversos países, então a gente espera muita volatilidade nesses próximos dias. E isso a gente está conseguindo ver, inclusive, com a Bolsa Americana. O mercado já abriu aproximadamente 1 hora nos Estados Unidos e no momento de gravação desse episódio, o S&P 500 está com uma queda aproximada de 0,7%, o índice da Nasdaq caindo 0,4%, Dow Jones caindo quase 1%, o ouro continua subindo, continua renovando a sua máxima histórica, então muita volatilidade nesses próximos dias por causa dessa guerra tarifária que a gente está presenciando e as incertezas macroeconômicas que vêm com ela. Se o ouro está conseguindo se valorizar, mas se a renda variável está tendo essa desvalorização, a gente poderia esperar uma fuga do capital de risco para o metal precioso, para a liquidez ou até para a renda fixa. Mas no dia de ontem, a gente teve, sim, uma saída no ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, um outflow de 757 BTC, mas a gente teve um inflow, a gente teve uma entrada no ETF de Ether Spot de forma surpreendente. A gente teve um inflow de 3.541 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 6,4 milhões de dólares. Com isso, no dia de ontem, a gente teve o segundo dia consecutivo de entrada no ETF de Ether Spot. Isso sim me surpreende porque eu particularmente esperava que a gente tivesse uma saída também nesse ETF. Dando continuidade ao episódio de hoje, se ontem a gente conversou aqui no Giro Bitcoin que o Banco Central brasileiro disse não para a possibilidade dos fundos de pensão investirem em criptoativos para a aposentadoria, né, futura de, por exemplo, o Banco do Brasil, Correios, Petrobras, nos Estados Unidos, a conversa está indo para um lado bem diferente. Um senador do estado de Indiana apresentou um projeto de lei que pode mudar a forma como os fundos de aposentadoria operam. A proposta autoriza o investimento desses fundos em ETFs de Bitcoin e outras criptomoedas. Tá aí a importância do produto ETF. Eu sei que muita gente do mercado cripto critica até mesmo os produtos ETF, falando que não são cripto de verdade, o que eu entendo até o argumento, porque você não consegue fazer o saque desses ETFs diretamente por criptomoeda, mas de qualquer forma, esses ETFs possibilitam a entrada, possibilitam o inflow de muito capital no mercado cripto. Tá aí a importância desse produto, por isso que eu sinceramente quero a aprovação de quantos ETFs forem possíveis. Quem vai determinar se tem demanda para esses ETFs ou não é o mercado. Não pode ser uma autarquia que vai determinar isso. É o mercado que tem que determinar se tem demanda suficiente ou não. Então, ao longo desse ano, a gente deve ter a aprovação do ETF de Solana, que nesse momento é o 6º maior criptoativo do mercado, de XRP, 4º maior criptoativo do mercado. A gente tem pedido também para ETF de Cardano, 9º maior criptoativo do mercado, GD, 18º maior criptoativo do mercado, Litecoin, 20º maior criptoativo do mercado. E, de novo, não sei se tem demanda para todos esses projetos, para todos esses ETFs dessas altcoins. Eu, sinceramente, não sei. Mas quem tem que determinar isso é o mercado. O mercado determina se tem demanda ou não. Muito interessante essa proposta do senador de Indiana e vamos torcer para ser aprovado, porque os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria dos Estados Unidos têm muito dinheiro e se eles colocarem ali 5% que seja em criptomoeda, 5% que seja em Bitcoin, já é um capital muito relevante. Dando continuidade ao episódio de hoje, fim dos bancos. 32% dos latino-americanos não querem mais depender de bancos e serviços centralizados. A BitGet Wallet, que é a wallet da exchange BitGet, né, da corretora BitGet, uma das maiores corretoras globais, anunciou os resultados do seu último relatório on-chain com base em uma pesquisa global com 4.599 usuários.
O relatório revelou que as criptomoedas estão ganhando força na América Latina como método preferido para transações internacionais. 44% dos usuários pesquisados na região citam sua importância no acesso a pagamentos globais sem restrições regionais. Além disso, o relatório também apontou que 32% dos latino-americanos pesquisados não querem depender de bancos e sistemas bancários centralizados. É claro que essa pesquisa acaba sendo enviesada, no sentido de que foram usuários da BitGet Wallet a responder essa pesquisa. Então são pessoas que já estão no ecossistema cripto. Se elas já estão no ecossistema cripto, é claro que elas vão ter uma predileção por cripto em relação ao sistema bancário tradicional. Mas de qualquer forma, a gente pode colocar isso daqui, pegar esse dado e fazer algumas abstrações. Faz total sentido, por exemplo, que na América Latina a gente tem a maior força das criptomoedas em relação a países até desenvolvidos, os ditos desenvolvidos. Por quê? Porque na América Latina aqui a gente tem moedas mais fracas, a gente tem maiores restrições, a gente tem maiores impostos, muitas vezes, maiores impostos, digo, em taxa de imposto retorno, né? Eu sei que na países escandinavos a taxa de imposto é altíssima, mas lá tem bastante retorno para a população, coisa que a gente não tem por aqui. Então faz total sentido que a América Latina seja uma das grandes vanguardistas na utilização de Bitcoin, na utilização de criptomoeda. Então eu não sei se de fato 32% dos latino-americanos não querem mais depender de bancos, porque, de novo, isso, na minha opinião, é uma pesquisa enviesada. Mas algo que a gente vê é que sim, na América Latina a adoção de criptomoeda tem crescido muito justamente por causa desses fatores sociais. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre a adoção de institucional, não só do varejo, mas dos institucionais por parte das criptomoedas, a Metaplanet, que é aquela empresa japonesa que quer seguir os passos da Strategy ao focar no acúmulo de Bitcoin, emitiu 2 bilhões de ienes japoneses em títulos para comprar mais BTC. Isso em dólar americano dá cerca de 13,3 milhões de dólares. A Metaplanet começou a comprar Bitcoin ao longo do ano de 2024. Atualmente, eles estão com 3.200 Bitcoin, o que está avaliado em 1,23 bilhão de dólares, e eles parecem estar cada vez mais imersos no Bitcoin, cada vez mais imersos na criptomoeda de uma forma geral. Isso é bastante significativo, porque era uma empresa japonesa que a ação dela estava praticamente flat ao longo do ano de 2024, sem grandes variações, sem grandes valorizações consequentemente, e a partir do momento que começou a comprar Bitcoin e começou a colocar Bitcoin em sua tesouraria como um investimento de longo prazo, as suas ações dispararam, inclusive as ações, consequentemente a sua capitalização de mercado. Então hoje em dia a empresa vale muito mais. E esse exemplo da Strategy está sendo seguido pela Metaplanet por diversas empresas ao redor do mundo. Tanto é que se a gente olhar agora, a gente vai ver cada vez mais empresas listadas em bolsa adotando Bitcoin como um ativo de tesouraria. Dando continuidade ao episódio de hoje e vindo agora para o Brasil, o governo brasileiro pretende que a partir de 2032 a carteira de identidade nacional será o único documento de identificação válido em todo o país. Essa nova identidade já utiliza blockchain, QR Code e integração com a plataforma GovBR. A tecnologia blockchain garante segurança, imutabilidade e rastreabilidade das informações do cidadão, abre aspas, fecha aspas, isso que é uma declaração do próprio governo. O SERPRO, que é a estatal de TI do governo, implementou a inovação usando a solução Bicadastros, desenvolvida em parceria com a Receita Federal. O sistema já opera em órgãos do Mercosul, o que comprova a sua eficiência. Vale ressaltar que assim que essa carteira de identidade nacional, o objetivo dela é ser o único documento de identificação no Brasil. Hoje em dia, a nossa identidade aqui ela é estadual. Então você pode tirar uma identidade no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Minas, outra na Bahia, outra em Florianópolis, ou seja, você conseguir tirar uma identidade diferente em cada estado. Então, o objetivo do governo é centralizar isso via blockchain, que na verdade acaba sendo uma DLT, porque não é uma blockchain pública, mas de qualquer forma, o objetivo deles é centralizar isso com o objetivo de diminuir fraudes, porque uma mesma pessoa podia até ter 27 identidades. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida, mas bastante relevante. A Tether, emissora da stablecoin USDT de dólar americano e da Tether Gold, stablecoin de ouro, comprou 8.888 BTC por 735 milhões de dólares nesse primeiro trimestre de 2025. Agora a empresa Tether tem 100.521 BTC em tesouraria, avaliados em 8,3 bilhões de dólares. É muito Bitcoin, mas se a gente parar para pensar friamente, é menos de um quinto, menos de 20% dos bitcoins que a MicroStrategy tem. Afinal de contas, a MicroStrategy já tem mais de 510 mil BTC
em sua tesouraria. Mas, de qualquer forma, a Tether está acumulando muito capital, a Tether está ganhando muito dinheiro e a gente está vendo uma expansão da Tether muito grande globalmente. Inclusive, eles estão comprando empresas ao redor do mundo, já investiram em time de futebol, a Juventus da Itália, por exemplo. Então, a Tether está, sem sombra de dúvida, expandindo as suas operações até como uma forma de dar mais garantia à empresa de uma forma geral. Eles estão abarcando vários setores diferentes da sociedade. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e você já sabe, chegou até agora aqui no episódio? Like no episódio, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá no Spotify, tá no Deezer, dá 5 estrelinhas pra gente, passa a seguir nosso podcast aqui, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!